Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro, a gente precisa visualizar como que a empresa vai ficar no futuro, né, sua condição de caixa. E para isso nós temos alguns elementos básicos, né? Então, tem um texto com os dados principais para vocês. Tem um balanço, então balanço significa a condição atual da empresa, se ela está na condição favorável ou não. E aí, a partir do que eu vou projetar para o futuro, a gente verifica como fica, né, a partir de uma condição atual, a condição futura. Então, a gente vai abrir o Excel e eu vou colocando aqui, à medida que eu avanço os detalhes, né, esses cálculos. A gente vai começar calculando algo que nós chamamos de variação da necessidade de capital de giro. E aí nós analisamos o seguinte, né, o quanto a empresa tem na NCG atual. Quanto hoje ela aplica. Então, eu expliquei para vocês lá atrás, né? Nós vamos puxar aqui o balanço da empresa e vamos copiar ele integralmente aqui. Se eu precisar, já está na mão, né? A partir dessa cópia do balanço, está dentro do Excel, eu consigo analisar o quanto a empresa tem de capital de giro hoje. Vou colocar aqui 10. Reduzir um pouquinho, acho que dá para vocês enxergarem com calma aí. Então, primeiro, esse cálculo já fizemos, estou usando o mesmo balanço, tá, das aulas. Eu vou pegar meu ativo ciclo e vou pedir para o Excel somar, né, o quanto eu tenho em clientes mais estoques, né? E ele não vai somar porque está em texto, né? Então, em clientes ele tem 12.032 mais estoques 8.789. Só que tudo isso, pessoal, não é 20 mil reais, né? Porque sempre os balanços, os valores são divididos por 1000. Então, esses dois valores, né? Eu vou fazer uma multiplicação por 1000. E daí eu tenho o valor em 20 milhões de reais, né? No caso, sempre esse exemplo. Não 12 mil mais 8 mil, tá? Porque o balanço, sempre as informações, os contadores dividem por 1000. Aí eu tenho o passivo cíclico, onde eu tenho a condição de financiamento. Ele é financiado por fornecedores, olha, 8.430.000, mais salários, né? 8.890, mais 5.123 de encargos. Ele tem contas a pagar, que é aluguel, CPFL, né? E mais os impostos, de 4.002, né? Também multiplico por 1000. Ele tem um valor aqui de 29.719.000. Então, de ativo e passivo, né? A gente vai subtrair a NCG dele, né? Então, ele tem 20 milhões de aplicação e ele consegue fontes de 29 milhões. Então, quer dizer, ele tem fontes além do que ele precisa, né? Enquanto ele aplica 12 mais 8, ele tem de fontes 8.430 mais 8.890, 5.123, 3.274, 4 milhões e 2 mil. Então, ele tem uma NTG negativa, quer dizer, tem um excesso de fonte de financiamento. Aqui do lado, a gente vai projetar, mas e o futuro? Continuará sendo desse jeito, né? Então, a gente vai verificar no texto, né? E tem sempre um detalhamento no texto que fala do NCG, olha. Ele pretende financiar os clientes 30 dias, os estoques 10 dias e os credores 28 dias, tá? Para isso, eu preciso saber exatamente o que vai acontecer nessas contas. Então, a gente vai deixar temporariamente essa planilha com a NCG atual. Vamos projetar, né, a condição futura, né, de resultados. Aí depois nós voltamos e finalizamos a variação da NCG. Então vamos lá, para a gente poder fazer esse cálculo, né? Nós vamos verificar o seguinte.
Quanto ele vai ter de receita? A gente vai no texto. E na receita nós teremos, olha lá, dados de vendas. Vamos pegar esses valorzinhos aqui. Vamos jogar de novo para o Excel. E com certeza ele não vai reconhecer como texto, né? Vocês podem digitar se quiserem. Então tem o preço, tem a quantidade. Se eu for pegar minha receita operacional sem IPI, seria o meu preço multiplicado pela quantidade, que possivelmente ele não entenda como número, né? Olha lá. Então eu tenho que multiplicar manualmente. Vou pegar 89,13 e vou multiplicar por 135,112. Então, quando o texto está no Teams e você puxa para o Excel, ele não entende, né? Meio triste, mas não tem jeito. Ele também tem o valor de 67,15 vezes 190,778. Aí eu tenho mais uma receita complementar de 12.800.000. Aí eu vou ter a minha receita com IPI, né? Vou pegar esse valor, vou multiplicar por 1 mais, olha lá, 5%, que é o que nós temos feito, né? E isso também se reproduz na linha de baixo, tá? Então aqui também esse valor mais 5%. Vou somar minha receita sem IPI, olha lá, soma. Vou somar minha receita com IPI. E aqui vou calcular meus impostos, ó. Então, quanto que eu vou ter de IPI, ICMS, PIS e COFINS? Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Valor de IPI, que é meu 5%. O valor de ICMS, que eu tenho 18%. O valor de PIS e COFINS, que eu tenho 9,25%. Né? Então, base de cálculo, receita sem IPI, vezes 5%. Certo? Posso travar aqui, ó, F4, para que eu fique com essa célula sempre fixa, tá? Se eu arrastar, eu vou ter, ele já puxa aqui para 18% vezes a base, 9,25 vezes a base. Teria o total dos impostos. Vamos lá. Total. Somo os três, certo? Então, como é que fica a minha projeção de receitas aqui? Já considerando as deduções e a obtenção da receita líquida. Então, posso colocar aqui do ladinho, essa informação, mas vejo menor espaço para vocês. Então, essa empresa vai ter uma receita operacional bruta, né? Tô meio torto aqui, né? Se bem que minha imagem não faz tanta diferença. Receita operacional bruta, tenho as deduções, tudo isso já estamos cansados de fazer já, né? Vocês nem aguentam mais. E eu vou ter a receita operacional líquida, que é um menos o outro, certo? Então, tranquilo, né? Eu tenho os 18 milhões de receita líquida, já deduzindo os impostos. Então, isso aqui é importante para mim. Então, ponto de partida do que vai acontecer no futuro é minha receita. Sem isso aqui, a gente fica totalmente perdido, né? Da receita, eu pulo para os custos. Vamos ampliar mais um pouquinho. Vocês sabem, né? Se não ampliar, já vem certa pessoa, que eu não quero falar o nome, mas como dica começa com Maria e termina das graças. E começa a reclamar. Eu não enxergo nada, professor. Já falei no outro vídeo porque, sabe, isso está me causando uma certa pressão, né? Um bullying contra o professor,
que não está me fazendo bem. É culpa dessa moça aí. Tem outros também, Clarissa, Lilica, Luciana, o Breno também não perdoa. Os custos. Voltaremos lá no texto, a dados de custos. Ele tem custo fixo e custo variável. Transportamos também para cá, olha. Ele exagera um pouco o tamanho. Vamos dar uma acertada aqui nos espaços. Bom, qual que vai ser o custo variável total? Então, eu vou ter 27,12 vezes 135, 112. Eu vou ter 15,66 vezes 190, 778. E aí ele tem o total do custo variável, que é matéria-prima, energia, né? Mão de obra, certo? O custo fixo, ele já foi informado, né? Então, não preciso muito de ter... Eu não preciso muito de ter... Só preciso, de vez em quando, fazer umas pausas para dar continuidade, porque o Teams ele acaba me atrapalhando, está sempre logado, né? Então, deixa eu só voltar aqui na planilha. E aí nós temos aqui a referência do custo. Então, 1.345.656. Esse é o valor do custo fixo. Então, se eu pegar toda essa estrutura aqui, ó, eu vou ter o comportamento dos custos, tá? Então, vou colocar aqui o total dos custos operacionais, tá? Isso contempla toda a estrutura variável e a estrutura fixa, tá? Então, os dois variáveis, pode somar diretamente aqui embaixo ou aqui, tanto faz. Mais esse valor, aí ele tem um valor de 7.800.000 reais, que são os custos, tá? Esse valor, ele já vai deduzir logo na sequência dessa receita aqui, ó, tá bom? Bom, fiz o cálculo do custo, a gente vai somar também as despesas, tá? Essa terceira planilha aqui a gente vai chamar de custos, tá? Aí fechei aqui a estrutura mínima de DRE, a gente pode voltar e fazer cálculo da variação da NCG que eu deixei pendente. Eu só ilustrei porque para calcular a variação da NCG, a atual pega pelo balanço, né? E a futura eu tenho que ter estimativa de tudo que vai acontecer para que eu possa fazer o cálculo dessa variação. Então, das despesas, olha, a gente vai no texto, eu só preciso voltar aqui de novo, que eu perdi, estou olhando o texto diretamente que eu salvei para vocês, tá? Então, gestão financeira, tarde, no canalzinho de 24/11, os dados do planejamento financeiro, já estava aberta, já estava, mas o Teams ele dá umas falhadinhas e eu não quis fazer pelo Word, pegar direto o texto que eu salvei para vocês aqui. Bom, dados de custos, dados de despesas. Então, tenho despesas fixas e tenho despesas variáveis. A gente vai copiar aqui, voltamos para o Excel, colocamos aqui. Então, não tem muita novidade, tá, pessoal? Basicamente, dados de uma DRE.
vamos começar pelas despesas variáveis, que ela tem porcentagem. Então, ela tem que se basear na receita operacional bruta, né? Então, o que a gente vai pegar? A receita operacional bruta como base, né? E aí ela já foi calculada em outra planilha. Vocês vão colocar igual, vão na planilha receita, certo? Receita operacional bruta, clica e dá um Enter. Aí ele transporta para cá, né? Aí a despesa variável, quer dizer, em função da receita, nós vamos ter 9,5%, fretes e comissões, né? Então você faz 9,5% e ele não entende porque lá em cima ele entende como texto. Então digitem, tá, pessoal? Se vocês fizerem um download Ctrl+C, Ctrl+V, beleza, mas aqui do Teams ele não está aceitando, tá? Por isso que eu estou digitando de novo. Despesa variável, aí eu tenho a despesa fixa, a administrativa e tal. Eu venho aqui, ó, seria esse valor aqui, ó, 346.908. Digitem, tá? 346.908. A cópia, infelizmente, é no certo. Vamos colocar. E aí, olha, total das despesas operacionais. Somamos as duas. Vamos somar a receita, tá? A gente esquece, vai no embalo, né? Então, aqui eu tenho o total das despesas, certo? Aqui a gente vai fazer uma pequena organização. A próxima planilha, ela é uma síntese de tudo. A gente vai chamar de estágio operacional do planejamento financeiro. Estágio operacional. Esse estágio operacional significa como é que fica o resultado da minha operação. Então, começamos com a receita operacional bruta, como sempre, basicamente uma DRE. Tem a modificação, mas basicamente é DRE. Teremos as deduções, quer dizer, quanto eu vou pagar de impostos. Eu vou ter a receita operacional líquida, quer dizer, que vai sobrar para a empresa. Eu vou ter os custos operacionais, certo? Receita menos custo, nós vamos ter o lucro bruto no padrão contábil, né? Terei as despesas operacionais, tá certo? E aí terei o resultado operacional, que é o que vai sobrar para a empresa. Então vamos lá, é só transportar. Receita operacional, quanto eu vou ter? Vou aqui em receita, clico, Enter, certo? Vem nós 26 milhões. Se eu arrastar até a receita líquida, aquelas três células, elas vêm. Custo operacional igual custo, olha lá, total dos custos operacionais. Enter. Lucro bruto, receita líquida menos custo operacional. Certo? Presta atenção aí, Luciana. Despesa operacional. Certo? Um menos o outro. Despesa operacional. Vou lá em despesa. Lá. Total das despesas, que é esses dois elementos aqui. Enter. Qual vai ser o resultado? Lucro bruto menos, né? Então verifica, ele vai gerar de receita, notas fiscais, 26 milhões. 8 declara como imposto nas saídas, sobra 18. 7.900, matéria-prima, mão de obra, energia e os fixos da operação, sobra 10. Desses 10 eu pago despesa operacional de 5.600, sobra 4.400. Ainda falta um monte de coisa, né? Mas com esses elementos eu já posso voltar e calcular a variação da NCG, tá? Então aqui eu tenho quanto nós aplicamos hoje em NCG. Aqui do ladinho, ó, nós vamos entrar com a NCG futura, tá? Então o que acontece? Primeiro passo,
ele tem que financiar clientes, e lá o texto fala em 30 dias, certo? A base de cálculo que nós vimos, então, o item da NCG, prazo da NCG e a minha base de cálculo. A base de cálculo é a receita operacional bruta, os 26 milhões, tá? O quanto representaria 30 dias? Olha só, igual a receita operacional bruta dividido por 365 dias, já que ela é anual, né? Vezes os 30 dias. O quanto eu vou aplicar, quer dizer, quanto permanentemente terá para financiar a conta de clientes? 2.144.000, certo? Na conta de estoques, vamos lá, né? Conta de estoques, ele diz na parte inferior 10 dias, tá? Estoques, 10 dias. Nós vamos pegar no estágio operacional todo o meu custo, certo? Vamos dividir, vou fazer diferente aqui, né, como eu fiz no outro. A minha base vai ser meu custo. Então, puxo aqui meu custo operacional, que tem variável fixa, e faço a mesma coisa, né? Pego esse valor, fizemos semana passada isso, né? Divido 365 e multiplico por 10. Então, é o valor que eu vou ter no meu estoque, certo? E depois, dos meus credores, o quanto eu consigo de fonte de financiamento se eles me bancam 28 dias. Vou pegar a mesma base de cálculo, meus custos e despesas. E aqui, em vez de considerar 10 dias, eu considero 28. Então, divido esse valor por 365 vezes 28 é esse valor. Qual que vai ser o valor da NCG? Né? Essa NCG futura. Essas duas contas são ativos cíclicos, né? Aqui seria passivo cíclico. Então, o que eu faço? Conta de clientes, né? Mais a conta de estoques, menos a fonte de financiamento. Então, o ano que vem, a NCG dele vai precisar desembolsar mais dinheiro. Então, ele vai ter mais financiamento de clientes a princípio do que ele tem hoje. Que hoje ela é 8.800.000. No futuro, ele vai ter 1.750.000. Como é que a gente avalia só a variação? Nós vamos pegar aqui. A atual, que é exatamente esse valor aqui, ó. E ela é negativa, né? A futura, que é esse valor. O quanto ela vai variar, só a variação, tá? Então, nós temos a atual. Então, perceba que hoje ela é negativa e no próximo período ele vai financiar mais. Então, essa negatividade vai ser reduzida, certo? Então, em vez de ter 8.800.000, ele vai ter só 747. Vai reduzir um pouco esse excedente de capital em caixa, porque ele vai ter que financiar mais o mercado. Então, a lógica é o seguinte, ele vai financiar mais o cliente, mais os estoques, e no futuro o que ele vai ter de financiamento de credores não é tão grande. Então, o que ele já consegue hoje, no futuro vai ser reduzido, tá? Então, essa é a variação da NCG. Aí, olha só, como é que vai ficar o caixa dele? A gente volta no estágio operacional. Esse é o resultado dele, ó. E aí nós vamos colocar o quê? O caixa dele, nós vamos colocar a variação da NCG, tá certo? Eu tenho que considerar que a NCG dele, ó, ele vai ter no caixa mais 7 milhões, tudo bem que não é dele, tá? Tudo bem que não é dele, mas é um dinheiro que fica no caixa, porque ele tá recebendo à vista até então, né? Ele está com pouco material em estoque e está com muito financiamento de credores. Então, ele sempre tem dinheiro no caixa de terceiros. Então, o dinheiro no caixa de terceiros que ele tem vai diminuir um pouco, mas ainda assim continua com o dinheiro de terceiros.
mais o dinheiro dele mesmo, né? Esses dois darão vida, né, ao fluxo de caixa operacional. Como é que vai ficar o caixa dele? Olha, com bastante cuidado. Embora a NCG seja negativa, tá certo? Aqui ele aumenta o caixa. Então eu vou tirar essa negatividade aqui, ó. Se eu colocar igual, porque o caixa não está diminuindo, ele está aumentando, tá? Isso é importante a gente entender. Tive que dar mais uma pausinha, tá, pessoal? Perdão. Talvez tenha mais umas duas ainda. Ó, igual ABS, porque daí ele mantém valores absolutos, tá? Então, cuidado, o negativo significa eu tenho mais fontes de financiamento do que aplicações, e esse excesso de financiamento ele sobra no caixa. Então, eu vou somar, por isso que eu tirei o negativo daqui. Eu quero que vocês entendam como é que vai ficar o caixa dele no primeiro momento. Ele tem 4 milhões dele no próximo ano, que é dele do lucro que a operação vai gerar, certo? Mais a NCG que é negativa. A NCG dele é negativa, quer dizer, ele tem dinheiro do caixa que não é dele, tá certo? Que ele recebe antecipado. Mas o caixa dele fica com a soma desses dois valores, tá? Então aqui eu tenho a questão dos 11.604.000 provenientes do capital próprio mais capital de terceiros que ficam no caixa dele, tá bom? Bom, isso a gente chama de estágio operacional, tá bom? Depois vem uma questão aqui que a gente chama de estágio estratégico, né? No estágio estratégico, ele tem que levar em consideração algumas questões básicas, né? Ah, o que eu vou pagar de imposto de renda, o que eu vou pagar de dividendos, o que eu vou pagar disso, aquilo. Então, esse estágio aqui ele é importante, porque ele sai fora da operação e ele tem um olhar mais nas decisões que a empresa vai tomar acerca de assuntos não tão operacionais, mas com relação a empréstimos, financiamento, pagamento de dividendos, uma série de coisas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Posso fazer em múltiplas planilhas ou numa só? Nessa fase, primeiro passo, a gente tem que compor uma DRE. Poxa, Claudio, você não fez? Não, fiz ela parcial. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou copiar parte da DRE para cá. Eu vou aqui em estágio operacional, eu vou pegar a receita operacional bruta. Eu vou trazer aqui os valores estágio operacional, receita operacional bruta. Pronto. Vou copiar, aumentar e vou copiar até o resultado operacional. Não pode vir um FCO, tá? Variação da NCG FCO não pode, então isso aqui cai fora. Por quê? Então, o resultado operacional seria o lucro, então a DRE apura o resultado, o lucro. E aí, ele diz o seguinte, ó, primeiro passo, o quanto você vai pagar de imposto de renda? Esse valor vezes 34%, tá? Depois, o quanto você vai pagar de PLR? Aí está no texto lá também, que o PLR dele é 10% e 30% para os acionistas. Então, PLR, resultado operacional, vezes 10%, né? E os dividendos, tá? É esse valor vezes 30%, tá? E aí, o lucro líquido, por enquanto, hein? Seria resultado operacional menos imposto de renda, menos PLR, menos dividendos, tá? 1.158.000. Só o que acontece, né? Alguns elementos. A empresa paga PLR, paga dividendos, né? Já paguei a estrutura. Só que tem que ter um outro elemento aqui das despesas operacionais. Eu vou ter que inserir aqui um campinho.
que é chamada de despesas financeiras. Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, a empresa precisa pagar juros se ela tem empréstimo e tem financiamento. Então perceba que enquanto você olha para esses dados mais comuns, eu tenho que olhar no balanço patrimonial e observar que essa empresa ela tem contas de empréstimo e financiamento. E se eu tenho empréstimo e financiamento, obrigatoriamente eu preciso pagar juros. Então vamos lá. Olha só, ela tem 525 vezes 1.000 de empréstimos e ela tem 556 vezes 1.000 de financiamento. Ó. Vou ter que mandar para lá. 525 e 556. Só que esse é o valor do contrato, né? Então, empréstimos, 525 mil reais, vezes 1.000. Financiamento, né? 556 mil. Vamos ajeitar aqui, certo? E aí, o que eu tenho que considerar? Olha só, a gente vai no texto de novo. Sempre o texto, tá? Na parte inferior, ele vai determinar o seguinte, ó. Aspectos financeiros. Ele vai liquidar 100% no próximo exercício. A taxa é 21,35 e tem 6 meses para vencer. Quer dizer, quando entrar no período que vem, né? Então, a partir do balanço tem aquele saldo que vem pela frente. Durante 6 meses eu vou pagar juros desse empréstimo, 21,35. Então, aqui eu vou ter a taxa, 21,35% ao ano, né? Que é a informação que eu tenho. Vou transformar a taxa ao mês. Lembra? 1 mais a taxa elevado a 1 sobre 12 menos 1. Então, teria 1,62% ao mês, tá? E aí o prazo efetivo é 6 meses, ó. Prazo efetivo 6 meses, certo? E aí eu tenho que colocar a taxa final, né? A taxa do período, né? Vamos colocar assim. Então vai ficar 1 mais a taxa mensal elevado ao período, tá certo? Menos 1. Então, 21,35% ao mês. Eu vou ter uma taxa aí para metade do período, 10,16 ao semestre. Aí eu calculo os juros. O quanto eu vou pagar de juros? Olha, 525 mil vezes 10,16%, que é a taxa proporcional. Ó. Tá bom? Vamos ao financiamento. O que ele fala no financiamento? Para cá. Financiamento. São 12 de 48. Financiamento sempre longo prazo, né? Então, são 48 parcelas. Eu tenho que considerar 12. E a taxa de 11,56% ao ano. Então, taxa 11,56% ao ano. Tá? Aqui, o que eu vou fazer? 556 mil é o saldo para 48 meses. E eu tenho que considerar só uma fração disso, que é 25%. Né? Então, vamos lá. Como está o ano, nem precisaria fazer tudo isso, né? Mas vamos lá. Aqui eu vou fazer uma taxa mensal. Não precisaria, porque eu tenho uma taxa anual e aqui o prazo é de 12 meses. Ó. Então, a taxa vai ser a mesma coisa. Olha lá, 11,56. Agora os juros. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha base de cálculo? É essa daqui, certo? Dividido por 48 vezes 12, porque só vou pagar uma parte disso, né? O resto eu pago no futuro. Vezes 11,56%. Então, do total, divido por 48 parcelas, é o que eu devo.
O próximo período eu pago proporcionalmente só 12 meses, vezes os 11,56. Então, R$16.000, tá? Faço uma pequena soma nesse campo, ó. Pá, pá, pá. Total juros, né, a ser pago, um mais o outro, ou da soma, 69. Então, essa provisão de juros tem que ir para resultado. Eu também preciso pagar juros. O que vai acontecer? A minha despesa financeira aumenta, olha, 69 mil, certo? E agora, meu resultado operacional, o que vai acontecer? Certo? Eu vou ter que mudar aqui, ó. Ele era o lucro bruto menos despesas operacionais e agora também menos despesas financeiras. O lucro bruto menos despesas operacionais menos despesas financeiras. Tá? Então agora ficou 4.300.000, ele muda um pouquinho. O IR também muda um pouquinho, certo? E aí nós vamos ter a contemplação da despesa financeira. Então, esse vai ser o lucro da operação, tá certo? Agora, como é que fica na sequência o meu estágio estratégico? Tá certo? A gente vai complementar aqui, ó. Vou colocar só observação aqui. Estágio estratégico. Sempre, pessoal, de um estágio para o outro, eu começo, olha, com FCO. Então, o final de um estágio é o início do outro. Eu comecei, olha, no estágio operacional, eu tenho esse resultado aqui, ó, 11 milhões, certo? Quais os elementos que entraram agora? Primeiro, no meu caixa vai ver a despesa financeira. Como aqui a situação de caixa ela muda um pouquinho, tá, em relação a DRE. Então perceba que no meu lucro líquido eu tenho 1.140.000 mais o meu FCO de 11 milhões, ó, certo? Por quê? Tem a variação da NCG e eu tenho que considerar que no meu caixa vai ter despesa financeira, ó. Então esse valor vai ter que entrar, certo? Eu vou ter IR a pagar. Esse valor vai entrar. Eu vou ter PLR. Qual que é o PLR? 438. Eu vou ter também que pagar meus sócios, dividendos. Então é dividendos, certo? E aí eu vou ter o resultado de caixa dessa fase estratégica. Porque até o anterior, que era o FCO, que ia sobrar aqueles 11 milhões no caixa, eu só tinha considerado a parte operacional. Então, a ideia é, você observa o comportamento do caixa só com a sua operação. Se o caixa for positivo, então significa que a operação ela tem a dedução dela e não sobra muito dinheiro. Se o FCO fosse negativo, aí a situação está difícil. Porque a tua operação mal cobre o resultado, quanto mais o resto, tá? Mas lá sobrou 11 milhões. Aí vem. Ainda falta pagar despesa financeira, imposto de renda, o PLR, os dividendos, né? Então, desses 11 milhões, menos 69, menos 1.491, menos 438, menos 1.316. Como é que fica meu caixa? 8.288.366, tá? Então, quer dizer, a previsão do meu caixa até esse momento é o 8.288.366.88, certo? Esse é o que vai sobrar no meu caixa. Aí você pode perguntar o seguinte, poxa, Cláudio, se eu tiver numa reunião, o cara olha aqui, ó, lucro líquido, 1.140.000, e você está prevendo até esse momento que o seu caixa vai ter 8.300.000, de onde vem essa diferença, né? Então aqui você pode fazer o seguinte, ó,
a diferença. Previsão do meu caixa, 8.288, menos o lucro líquido, olha lá, 7.147, né? É exatamente a variação da NCG. Então, se eu chegar aqui, ó, deixar um Ctrl N aqui, igual, volto lá na variação, 747. Bate até os centavos. Então, o que é super importante, pessoal? Isso aqui, mas muito importante, mas muito, 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 vezes 10 elevado à potência de 1 quaquilhão. É entender que saldo de DRE não bate com saldo de caixa, é raro isso. E às vezes a diferença pode ser absurda. Eu posso ter mais dinheiro no caixa do que eu gerei de lucro. De onde veio o dinheiro? É empresa de político, né, que fala que não sabe onde vem o dinheiro? Não é. Ou então você pode gerar muito lucro e o caixa ser negativo. Esse desequilíbrio potencialmente é variação da NCG. Que eu falo de político, obviamente tem, não é que eu sou contra ninguém, tá, pessoal? Que eu presto televisão, enriquecimento, né? Prove de onde vem. Ah, isso foi ao longo da vida, né? Então nunca tem uma fonte para explicar aquela riqueza. Na empresa isso não pode. Qualquer mudança de caixa, nós temos que explicar a origem disso. Aqui as coisas não funcionam assim, tá? Então, o que acontece? Eu vou olhar meu caixa com 8.200.000 e esse é meu resultado, né? A diferença é a variação da NCG que eu calculei lá atrás, tá? Então, você pode, reforçando, né? Eu posso administrar uma empresa que tem muito dinheiro no caixa e gera muito lucro, beleza? Mas ainda assim não vai bater. Ela pode gerar muito lucro e estar pendurada em banco, excesso de NCG. Ou então ela pode ter um resultado ruim, até prejuízo, e ter dinheiro no caixa. Aqui é o exemplo, ó. O lucro é totalmente incompatível com o caixa, porque ela tem excesso de financiamento e NCG negativo. Tá bom? Aí vem a última fase, que a gente vai entender como fase tática. Essa fase tática, a nossa preocupação é vincular o que vai acontecer com o que eu tenho hoje, né? Então, na fase tática, o ponto de partida é a fase estratégica, né? Então, você começa com um saldo, ou melhor, estágio, né? Estágio ou fase. Lembra que eu comentei? O final de um estágio é o início do outro. Então, meu estágio estratégico, ele termina, aqui é caixa, tá, pessoal? Ele termina com esse 8288, 36688, tá? O que acontece agora? A empresa precisa amortizar. Perceba que do empréstimo eu paguei juros, tá certo? Eu não paguei o principal. Então, a gente vai colocar aqui, ó, amortização de empréstimo, certo? Quanto eu tinha comentado lá, essa informação está aqui. 525.000, lembra? Fez a cópia do balanço, certo? E depois eu tenho uma amortização de financiamento, que é o 556.000, né? Esse valor eu já vou dividir por 48 e vou multiplicar por 12. Porque o valor que eu declarei lá é para 48 meses. Eu vou pagar só 12 parcelas. Então tá aqui, ó. Amortização de empréstimo, amortização de financiamento. A gente vai dar uma olhadinha no balanço e ver o que mais falta, né? Aqui no Teams, eu vou ter o texto. Olhamos para esse balanço, certo? E observamos que a NCG foi considerada a conta de empréstimos, né? Acertamos a conta de financiamento e temos aqui os demais elementos que não sofreram modificação. Se tivesse uma conta de imposto de renda a pagar, também entraria lá, certo?
Então, aqui seriam as deduções. Depois, eu tenho que considerar, então isso aqui, ó, é um valor que está sobrando. Essa amortização, ela vai deduzir. Eu vou tirar dinheiro para empréstimo. Eu tenho dinheiro no caixa, no balanço e verifico, ó. O meu caixa tem 11.390.000. Olha lá, 11 390, 1, 2, 3, certo? O meu banco, eu tenho mais 12.718.000. 12.718, 1, 2, 3, vezes 1.000, né? Então, quer dizer, se eu pegar a variação da NCG, pago os empréstimos e os financiamentos, olho para o caixa e para o banco, como é que vai ficar a minha fase tática? Entro com 8 milhões, vou tirar os 525.000, tiro os 139, pego o dinheiro que já está disponível no caixa, pego o dinheiro que está disponível no banco, certo? E aí eu vou ter a minha condição de tesouraria, ó. Tá aqui o caixa é uma soma, o banco também é uma soma, e aqui é um resultado, tá? Então, eu tenho que, ao final do próximo exercício, né, eu tenho um ponto de partida, desenvolvo, vou até o final. Ao final do próximo exercício, eu terei um saldo previsto em caixa, né? Deixa eu ver se eu calculei errado aqui, pessoal, só um minutinho. Perdão, ó, com menos que não deveria aqui, tá? Então, esse valor, menos 525, menos 139, mais 11, mais 12. Agora sim. Perdão. Quando eu vi o valor, eu falei que está incompatível, né? Eu digitei sem querer. Então, vou ter um ponto de partida. Ao final do próximo exercício, terei um resultado de 31 milhões.